Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vou falar de um assunto bem legal aqui, que é upselling e cross-selling, né? Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou o Carlos Cera, sou um dos fundadores da Superlógica, né? E agora eu sou o CEO do PJ Bank. O PJ Bank é uma empresa que a gente criou dentro da Superlógica. E é uma conta digital, né, para empresas. Quem sabe o que é upselling e cross-selling? Legal, parece uma palavra estranha, mas é bem simples, tá? E dá para explicar com uma imagem só. Upsell é quando você compra um celular, por exemplo, e depois você faz um upgrade para um mais novo. Ou quando você contrata um plano de TV a cabo e depois contrata um com mais canais. Ou, se você é cliente da Superlógica, você já deve ter feito algum upsell aí com a gente. Porque a gente sabe trabalhar bem esse upsell e eu vou ensinar aqui todos os segredos de como fazer isso. Já o cross-sell é um pouco diferente. É quando você compra alguma coisa adicional que não tem a ver com o produto, com o core do produto, né? Por exemplo, você compra um celular e depois você compra um headphone, tá? Bem simples, né? Um conceito bem simples, só que isso é muito importante para a empresa, tá? Como e por que usar essas técnicas em administrador de condomínio? Quem que é administrador de condomínio aqui? Levanta a mão, por favor. Ah, todo mundo. Legal, legal. Tô na palestra, tô no palco certo, então. Como e por que usar isso nas administradoras de condomínios? Tá? Primeiro motivo é espiral da morte, para evitar a espiral da morte. A espiral da morte, a gente vem chamando de espiral da morte, uma coisa que está acontecendo no mercado, que com certeza vocês já estão vendo o que está acontecendo, mas não sabe o nome que a gente inventou, porque é um nome que a gente da Superlógica está chamando internamente. Que é isso aqui, ó. Você entrega uma proposta para um condomínio novo, e o que acontece? O seu concorrente vem com uma proposta. Eventualmente, a proposta do seu concorrente é mais baixa. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar os seus diferenciais. E aí, como que a gente costuma mostrar os diferenciais? Escreve uma proposta gigante para explicar quais são os diferenciais. Mas o recado ruim é o seguinte: se você precisar explicar seus diferenciais, já está errado. Por quê? Vocês já receberam proposta comercial? Todo mundo já recebeu aqui, né? O que a gente faz quando a gente recebe uma proposta comercial? A gente vai na última página, porque é onde que o pessoal põe o preço. Então, todo mundo põe os diferenciais primeiro e na última página é o preço. Aí a gente já sabe disso, a gente vai para a última página e lê só o preço, que é o que interessa. O resto é o blá, blá, blá. Então, essa nossa dificuldade em comunicar os diferenciais, e não é através de texto numa proposta, está levando as administradoras a fazerem cada vez menos. Por quê? Porque ganha a concorrência só quem tem o menor preço, e não quem tem os melhores diferenciais, porque os diferenciais não estão, a gente não está conseguindo comunicar. Todo mundo aqui tem diferencial. Administrar condomínio tem um monte de diferencial, tem vários níveis de serviço, só que a dificuldade de comunicar é ruim para os dois lados. Por que é ruim para você? Porque está jogando o preço lá para baixo, e para jogar o preço lá para baixo você está fazendo cada vez menos, e para o condomínio. Por quê? Porque ele tem necessidades que são reais, que não estão sendo atendidas. E aí fica ruim para os dois, e cada vez pior, e vai piorando, e vai piorando. O outro motivo é uma coisa mais recente que está acontecendo, que é a necessidade de a gente ter novas receitas. Antes dava para sobreviver só com o valor de administrar condomínio. Hoje, as tecnologias, digitalização, que a gente está falando bastante, inteligência artificial e a possibilidade de escalar serviços,
está fazendo isso aqui, ó, criando a administradora digital, né? E é exemplo do que aconteceu em alguns outros segmentos, comoditização de serviços daquela parte do serviço, não de todos, daquela parte do serviço que é mais burocrática. Então, o preço, se a gente fizer só aquela parte, tende a cair na ordem de 10 vezes se a gente comparar com outros mercados que isso está acontecendo. Tá? Então, se a gente fizer só aquela parte, vamos deixar isso bem claro, só aquela parte que é commodity, essa commodity, o preço vai cair. Se você tiver diferenciais, não. Eu vou chegar aí. Então, a gente vai precisar arrumar receita extra, né? E tem bastante coisa legal aí. A solução para esses dois problemas é o tal de upselling e cross-selling, que agora todo mundo sabe o que é e é bem simples, não é verdade? Então vamos lá, vamos começar. Como fazer upsell e evitar a espiral da morte? Passo 1, usar o preço para comunicar os diferenciais. O preço é a forma mais barata da gente comunicar os nossos diferenciais. Não precisa explicar, né? Se você não conseguir diferenciar através do preço, você vai ter que gastar em marketing muito dinheiro, ou falando com o cliente. E nem sempre a gente tem a oportunidade, e o cliente não conhece a gente, então a forma correta da gente fazer isso é através do preço. Então, em vez de entregar uma proposta para o cliente com apenas um preço, olha, minha proposta é essa, a gente tem que começar a entregar a proposta com mais de um preço. Por quê? Mostrando, isso aqui é uma grade de planos, a gente chama isso de grade de planos. Por quê? A gente tem que ter mais um plano, porque na hora que o concorrente, voltando aqui, então, por exemplo, a gente tem um plano que ele tem o mínimo para atender o condomínio. Tá? Tira um mínimo para a gente conseguir fazer o valor mais barato possível. E depois, um plano, que é o plano que você quer que o cliente contrate com os seus diferenciais. Então, um plano sem diferenciais e um plano com diferenciais. Por quê? Porque quando o concorrente chegar e ele tá mais barato, eventualmente porque ele não tem diferenciais, ele vai se comparar com o seu plano que não tem diferencial. E a sacada aí é o quê? Mas você não quer que o cliente contrate o plano 1. E nem precisa. Você quer que o cliente contrate o plano 2. E aí que está o pulo do gato, que é um balanceamento entre os preços dos seus planos e os diferenciais que você vai colocar. Então, se você conseguir balancear bem, colocar grandes diferenciais no plano 2, e se o degrau entre o plano 1, que a gente chama de isca, e o plano 2 foi baixo, a maioria dos clientes vão contratar o seu plano-alvo, que é o plano de entrada, é o plano que você quer que o cliente entre. E note que o plano isca também ele serve como um degrau entre o seu plano isca e o alvo, o seu concorrente e o plano-alvo. E essa questão de degrau é muito relevante, tem um fator psicológico importante, né? Que é subir um degrau no preço de cada vez. Então, o cliente vai olhar o seu preço, vai ver que não está muito diferente do concorrente, que não tem diferencial, para aquele plano que não tem diferencial, e aí você vai ter um tempo para convencê-lo a entrar nessa. Mas isso aqui ainda não é upsell, tá? É só um passo para a gente começar a fazer. O segundo passo para fazer upsell é treinar seu time para enxergar as oportunidades. E é aí que a coisa começa a ficar muito legal. Por quê?
Porque quando você não faz upsell, quando o cliente liga lá na sua empresa, o que acontece? Você vê como um custo. O cliente está ligando para você, quer dizer que é custo. Porque o Happy Day é um negócio funcionar sozinho, está na esteira lá, gerando boleto, pressão de contas e tal. O cliente ligou para você, é problema, e você vai ter que resolver, e isso é custo para você. Então, cria um desalinhamento entre você e o cliente. Agora, quando você tem uma estratégia de upsell, e seus clientes sabem disso, os seus funcionários sabem disso, o time vai começar a enxergar como uma oportunidade. Então, quando o cliente ligar, não vai ser mais custo, vai ser oportunidade. Por quê? Porque você vai pensar assim, poxa, isso vai acontecer automaticamente. Poxa, se ele está precisando, será que ele não pagaria um valor a mais para ter isso? E são esses insights que vão fazer você entender o que você precisa ter num terceiro plano, que é um plano de upsell, que é, isso a gente chama lá de mágica de upsell. Aconteceu com a gente. A Superlógica não fazia upsell, a gente começou a fazer upsell e a gente começou a atender bem melhor os clientes e fazer mais coisas para eles, porque a gente estava bem alinhado com o cliente. Então, tinha um monte de funcionalidades que os clientes pediam faz tempo e a gente não fazia porque não enxergava, a gente enxergava como custo. A gente vai ter que desenvolver um custo para a gente. E a gente começou a fazer upsell e os clientes, e criou esse alinhamento, e os clientes são mais satisfeitos hoje porque a gente atende às necessidades. Os clientes não veem problema em pagar alguma coisa para resolver o problema deles. Acreditem. Eu sei que algumas administradoras têm dificuldade de entender isso porque não tá se posicionando direito. Tá? Mas isso aqui funciona. E esse alinhamento entre a gente e o cliente é muito legal e muito significativo. Então, sempre que o cliente ligar trazendo um problema, a gente tem que acender uma luzinha e falar, puxa, isso será que não é uma oportunidade? Algumas não vão ser, mas outras vão. Então, aí tem algumas coisas que a gente já viu, né? No mercado, diagnóstico predial anual, solução de convívio, síndico profissional, gestor condominial, parte de pressão de contas online, cartão, caixinha do síndico, cotação de preço, análise de contrato, app, tá? Só algumas ideias. O passo 3 é criar esse plano de upsell. Então, o plano de upsell, você não vai querer que o cliente já entre nele, tá? Você vai gastar muito esforço fazendo isso. É melhor ele entrar no plano-alvo e depois de um tempo, de um ano que ele está como cliente, aí você começa a oferecer esse plano. Tá? Então, o que costuma acontecer? Que a gente já viu que é um erro. A gente começa a detectar esses diferenciais e fala, pô, eu acho que o cliente pagaria um pouco a mais por isso. E aí a gente começa a criar um monte de planos. Criamos lá 10 planos. Isso está errado. Por quê? Porque o legal é fazer assim, ó, concentrar os diferenciais em um plano só. Você não veio aqui porque tem uma palestra aqui nesse evento. Você veio aqui porque tem 70 palestras. Você veio aqui porque tem os fornecedores, tem um networking, tem uma série de coisas que atrai. Não é uma coisa que atrai. Então, esse conjunto tem que ser forte. Tá? Então, em vez de você... E o que importa é aumentar o ticket médio. O nosso objetivo com o upsell é aumentar o ticket médio. O ticket médio é a média de cliente, a média que os clientes estão pagando para a gente. Então, essa média, a gente tem que trabalhar para essa média crescer. Tem duas formas de fazer isso. A primeira é o upsell, né? Trabalhar o upsell. E a segunda é... você, na entrada do cliente, ele sempre contratar com preço maior do que seu upsell, do que seu ticket médio. Então, se você está fazendo upsell e o cliente que está entrando sempre entra
num valor maior do que seu ticket médio, o seu ticket médio vai começar a crescer. Tá? Então, em vez de dar desconto, é melhor você colocar mais serviços para o cliente, para ele entrar num plano maior, do que deixar ele entrar naquele plano isca, abaixo do seu ticket médio. Se você conseguir fazer isso, o seu ticket médio ao longo do tempo vai crescer, isso é muito relevante. Tá? E aí tem a questão do preço, né? Porque balancear o valor de cada plano é muito relevante também. Porque a gente falou que o plano isca, entre o plano isca e o plano alvo, o degrau tem que ser pequeno. Só que o degrau entre o alvo e o upsell já não precisa mais ser. Porque o cliente já conhece você, já tem um relacionamento, e você tem que balancear bem, colocar bastante diferenciais aí nesse plano de upsell para atrair a pessoa. Senão também não vale a pena. Né? Se for e subir no degrauzinhos pequenos, não vale a pena. Ele tem que dar um salto. E dão. Agora vamos para o outro lado. E depois a gente vai conectar os dois. Como fazer o cross-sell e aumentar a receita? O problema é que só trabalhar o upsell não vai resolver o nosso problema com as administradoras digitais. O upsell, ele só vai trabalhar o condomínio. E a gente tem uma oportunidade relevante em toda a cadeia que vive no condomínio. Eu tenho certeza que vocês sabem o que eu vou falar. Fornecedores dentro do condomínio é um mercado 3 vezes maior do que o do condomínio. Condôminos é um mercado 60 vezes maior. Quer dizer, se você fizer um produto para o condômino, você tem uma oportunidade gigante. E se você fizer um produto para a família de condôminos, a gente está falando do mercado de 180 vezes maior. Percebe por que a gente precisa fazer cross-sell? Porque essa oportunidade está dentro da nossa casa. E a gente está esperando pessoas de fora do mercado entrar que não tem relacionamento para ganhar esse mercado que é nosso. Cross-sell para o condomínio, alguns exemplos aí: biogás, conta digital, serviço de portaria remota, cartão de crédito, limpeza, telemetria de energia, segurança, garantidora, seguro condominial, jardinagem, energia solar, algumas coisas que a gente já viu por aí, tá? Vou mudar. Cross-sell para o condômino. E aí, não é a quantidade de itens que tem, cada um desses itens, a oportunidade é muito, muito maior do que para o condomínio. Tá? Então, a gente tem seguro residencial, seguro auto, seguro conteúdo, faxina, vale-refeição, serviço de lavanderia, seguros de vida, lavanderia de novo, vale transporte, seguro pet, pintura, pet shop, energia solar, mas tem um monte de outros. A maioria dos nossos clientes tem 0 cross-sell. Como referência aí, o Rio de Janeiro Quem é do Rio? Legal. O Rio de Janeiro é o estado que as administradoras melhor fazem o cross-sell. A gente viu um caso lá, 19, tá? A gente acha que o ideal é entre 5 e 10. Menos de 5, você está deixando deixando de aproveitar oportunidades. Mais que 10, a gente acha que é um pouco exagero. Então, vamos lá para os passos. Passo 1, treinar seu time para enxergar as oportunidades. Mesma coisa que o upsell, né? Bater um papo com o time, e principalmente vocês, para ficarem antenados. Segundo passo é benchmarking. Benchmarking é olhar o que o concorrente está fazendo. Eu sei que a gente não gosta de às vezes, falar com um concorrente da mesma cidade, mas olha esse evento aqui. Né? Quem é do estado de São Paulo? Do estado do Rio a gente já falou. Quem é do Nordeste? Do Sul?
Então, pessoal, a gente pode falar aqui com o vizinho aí de lado e ver o que eles estão fazendo, porque tem gente do Brasil inteiro, não é um concorrente direto de vocês. Vocês sabem a postura da Superlógica, tem vários concorrentes nossos aqui, até no palco. A gente tem uma postura de não olhar o concorrente como inimigo, mas eu entendo que às vezes é uma situação delicada, mas esses eventos servem para isso, para a gente fazer network e benchmark. Pô, como você faz isso e tal? Então, procurem conversar entre vocês, que isso é muito rico. E o passo 3 é encontrar parceiros, porque não é o core do negócio de vocês. Vocês têm que se manter focados em administrar o condomínio. Então, encontrar uma franquia, encontrar um parceiro que vai conseguir executar, isso é bem legal. Tá? Isso é importante, senão a gente fica fazendo muita coisa e não fica bom em nada, não é verdade? Né? É super importante encontrar parceiros. Tá? Mesmo porque tem alguns desses serviços que precisam muito volume. Né? Por exemplo, seguro. Ninguém vai abrir uma seguradora. Você vai fazer uma parceria com a Mafre, com o corretor, né? E ele vai te ajudar a fazer isso. O passo 4 é transparência. O motivo pelo qual a maioria das administradoras não fazem cross-selling é que elas não sabem como se posicionar em relação à transparência. E é uma questão de posicionamento. Ninguém precisa ser antiético para fazer cross-selling. Nós estamos atendendo uma necessidade real das administradoras, dos condomínios. Lá na ponta, o cara está sofrendo. Ele pode remunerar. Ele para resolver aquele problema, ele está disposto a pagar. No entanto, tem essa questão da transparência, que é uma questão de posicionamento, e eu elenquei 3 pontos aqui, que dos 3, se você fizer 2, já está muito bem posicionado em relação à transparência. O primeiro o condomínio tem que saber que você está sendo remunerado. Não precisa ser diretamente. Né? Ninguém precisa falar assim, olha, estou ganhando X, mas assim, ele precisa entender essa relação que você tem com a franquia. Você tem que se posicionar claramente em relação a isso. O segundo ponto é que não pode ser a sua decisão. Né? Recebeu 3 propostas ali, escolheu a sua, e essa decisão tem que ser do síndico. A gente não precisa decidir. A gente tem subsídios suficientes, vantagens de entender a gestão, de estar dentro, que a gente não precisa tomar essa decisão e deixar para o síndico, para o conselho. E o passo 3 é agregar valor. Não dá também para ganhar uma comissão só para indicar porque está lá dentro. Né? Então, qual que é um dos 3? Se você fizer 2, está de bom tamanho. Como referência, a gente tem que olhar o mercado condominial. A gente quer saber o que vai acontecer aqui, mercado contábil, desculpa. A gente quer saber o que vai acontecer aqui no mercado condominial nos próximos anos. Vamos enxergar o que está acontecendo no mercado contábil. O que aconteceu? Mesma coisa que aqui, transformação digital, entraram as contabilidades digitais, primeiros anos, desespero, né? Nossa, o que vai fazer? Eu contabilizei, entrou aqui, jogou o preço lá para baixo. Aí veio a oportunidade, saíram da zona de conforto, enxergaram a oportunidade, e depois você fica pensando, puxa, podia ter feito lá atrás. Que eles encontraram uma forma de serviços de alto valor agregado. E aí não tem para contabilizar, não tem para contabilidade digital nenhuma. Porque a gente acredita muito em tech touch. Né? Tem a parte tecnológica e a parte de contato, de gente, de estar lá na ponta. Tem vários negócios que esse tech touch é fundamental, e o nosso é um deles. Ou alguém acredita que dá para automatizar tudo e não ter lá alguém dentro do condomínio resolvendo as coisas,
o cano que estoura e esse monte de coisa. Então, o mercado condominial tem muito mais oportunidade por causa dessa questão de toda a rede que está ali dentro do mercado condominial do que o mercado contábil. Nós vamos enxergar oportunidades de valor agregado muito maior. E aí, quem não for Tech Touch vai estar fora. Nós vamos conseguir prestar um serviço que não vai ter competidor e nós vamos ganhar mais dinheiro. Era isso. Muito obrigado.